paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Nos foi pedido para falar do texto de Mateus. Pertinho de João. Mateus capítulo 12, 43 até o 45. Mateus capítulo 12, 43 a 45. Eu vou ler o versículo 43. Os irmãos poderão continuar a leitura. Mateus 12, 43 a 45. Eu lerei o 43, os irmãos podem continuar a leitura. Diz assim, todos acharam? Primeiro o evangelho, né? Amém. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares vazios, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para a minha casa de onde saí, e tendo voltado a encontro vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitaram lá, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a essa geração perversa. Amém, irmãos? Nos foi pedido para falar desse texto, e hoje nós vamos falar sobre a casa não pode ficar vazia, né? A casa não pode ficar vazia. Se há alguma coisa boa que nós aprendemos com essa pandemia, muita coisa ruim aconteceu, mas até mesmo nas coisas ruins a gente tem que tirar uma lição positiva. O que essa pandemia nos ensinou? Que nós temos que estar sempre preparados, precavidos, e devemos também tomar conta das nossas vidas para preservá-la. Por quê? Porque se você for observar durante essa pandemia, quanta gente falou, olha, não sai de casa. Outros dizem, usa máscara, usa álcool gel, se previna, toma cuidado, certo? Mas nós podemos ver o seguinte, que esse vírus não é o único mal do mundo. Há um mal muito maior. Há uma pandemia muito maior que está no ar, que é a pandemia espiritual. Quem está no ar? O que diz o apóstolo Paulo? A nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne, mas contra os principados e potestades do ar, os dominadores deste mundo. E nós podemos ver que esse mundo jaz no maligno. E nós sabemos muito bem que o nosso inimigo é o diabo, é Satanás. E Jesus aqui, ele vai fazer uma séria advertência, falando a respeito disso, né? E nós podemos tirar aqui algumas lições. Por que a casa não pode ficar vazia? Se você observar bem, você vai ver uma coisa. Ele vai falar que o espírito imundo sai do homem. Ou seja, aquele homem a quem ele se refere, está contando uma parábola, né? Está falando de modo geral, mas está falando da realidade. Então há casos de possessão demoníaca, não sei se você já viu, não sei se você já conheceu, já teve essa experiência, eu já tive. Há casos em que a pessoa está extremamente endemoniada, mas o diabo não age apenas na pessoa endemoniada, o diabo age no mundo, e o diabo também age na vida daquele que não conhece a Cristo. E nós podemos ver que antes da gente conhecer a Cristo, antes de Deus nos libertar, nós éramos pecadores. E a Bíblia fala que quem comete pecado é escravo do pecado. O homem já nasce do pecado. Esse negócio de falar que o homem é bom, a sociedade corrompe, não, o homem nasce pecador, é o que a Bíblia diz. O que diz o salmista? Salmo 51, eu nasci na iniquidade e em pecado concebeu minha mãe. O homem já nasce com a semente maligna, a semente do pecado. Não há um justo sequer. Né? Então, mesmo que a pessoa não é endemoniada, não vive estribuchando, não vive pelado lá igual aquele endemoniado gadareno, não vive dando trabalho, ela está no maligno, certo? Ela está sob a influência do inimigo, não é? Então, a gente sabe que a pessoa que está no pecado, ela está, né, não está com Deus.
E nós podemos ver que é o que ele conta aqui, né? Outra coisa que a gente vai observar é que há libertação para o pecado, há libertação para aquele que está sob o jugo do demônio, não é? O que Jesus Cristo vai falar? Conhecereis a verdade vos libertará. E o que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. Jesus Cristo vai falar: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus é o nosso libertador. É Ele que, lá na cruz do Calvário, ao levar sobre si todas as nossas iniquidades, e pelas pisaduras dele fomos sarados, e nós somos libertos, porque Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele derrotou Satanás. Por quê? Satanás é o ladrão, vem para matar, roubar e destruir. Jesus Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Então, nós podemos ver que aquele que está no pecado, aquele que está sob a influência e sob o domínio de Satanás, ele pode ser liberto, através do quê? Do conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus nos liberta, né? O próprio Deus de Israel, quando ele libertou o povo do Egito, né, ele vai falar assim: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Êxodo 20, depois ele vai falar os 10 mandamentos. Então, quando a gente olha lá para o Egito, a gente vai ver que Deus usou Moisés para libertar o povo do faraó, para libertar o povo do Egito e do cativeiro e da escravidão. E Deus também, ele enviou o seu filho para quê? Para salvar os pecadores. Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos libertar de todo o pecado, libertar do mundo, libertar do faraó, que é Satanás, libertar do Egito, que é o mundo, do faraó, que é Satanás, e da escravidão, do pecado. Então Jesus é aquele que nos liberta, né? É aquele que nos liberta de todo o mal. Se você observar ao longo da história, quantas pessoas que estavam lá sob a influência, sob o domínio do pecado, sob o domínio de Satanás, Jesus Cristo libertou. E do mesmo tempo, do mesmo modo que Jesus Cristo fez ontem, ele vai fazer hoje, vai fazer sempre. Se a pessoa está lá, pode ser a pior pessoa, pode estar na droga, pode estar na promiscuidade sexual, pode estar lá servindo lá a ídolo mudo, mas Jesus pode libertar. Lembra do Zaqueu? Lembra do ladrão da cruz? Lembra da Maria Madalena, que tinha 7 demônios, né? Jesus a libertou. Então Jesus é poderoso, porque maior é Jesus do que aquele que está no mundo. É o que nós vamos observar. Então Jesus liberta e Jesus faz a obra. Mas Jesus Cristo, ao mesmo tempo que ele nos liberta, ele faz a obra, ele também faz uma série de advertências. A casa não pode ficar vazia. Por quê? Porque a pessoa está lá sob o domínio do pecado, sob o domínio de Satanás. Jesus a liberta. Ela tem que deixar Jesus entrar, certo? Por quê? Porque é interessante observar que Jesus, quando ele realizou os milagres, seja de cura, seja de libertação, nós podemos ver que ele curou, né? Mas nem todos foram salvos. Vai ver aonde você vai ver isso aí? Lembra dos 10 leprosos? O que diz a palavra de Deus? 10 foram curados. Só um voltou para agradecer, e Jesus Cristo vai falar: tua fé te salvou. Então só um foi de fato salvo. E da mesma forma que também Jesus Cristo libertou aqueles endemoniados, muitos, pode ser que o seguinte, aquele gadareno, ele voltou no estado normal, estava vestido, estava liberto, né? Voltou para os seus, deu testemunho, foi são, foi liberto. Mas muitos também pode ser o seguinte, que ocorre isso aí. Eu já vi casos de pessoas lá que estavam às vezes endemoniadas, possuídas pelo demônio, e depois o seguinte, volta. Você vai ver lá muita gente que vai e volta, porque a pessoa vai lá na igreja, o pastor liberta, e a pessoa depois volta para a macumba, volta para o mundo, volta para o pecado, e aí, né, porque a casa fica vazia, a pessoa não aceitou Jesus. Por isso que é o seguinte, quando a gente vai ter esse caso aí, que é um caso especial, né,
eu sempre é o seguinte, depois que eu liberto a pessoa, eu faço a pessoa aceitar Jesus, senão para a casa não ficar vazia, então a casa não pode ficar vazia, né? Mas mesmo a pessoa que está endemoniada, a pessoa conhece Jesus, conhece a palavra. Quantas pessoas, né? Se você observar, as pessoas que provaram a palavra de Deus, como aquele Demas, provou da palavra de Deus, mas amou o primeiro século, abandonou. A gente vê a mulher de Ló, né? Quando os anjos foram lá, enviados lá para libertar Ló e sua família da cidade condenada, né? Para eles saírem da cidade condenada, que ia chover fogo e enxofre, o juízo de Deus ia ser estabelecido. O que aconteceu com a mulher de Ló? Mesmo sabendo que a cidade estava sendo condenada, mesmo vendo a chuva de enxofre sobre a cidade, o que ela fez? Olhou para trás, virou estátua de sal. E se você observar, muitos que provam da palavra têm o conhecimento, né? Mas não, né, da verdade, mas depois volta para o mundo. Né? Então a casa não pode ficar vazia. Então, se Jesus te libertar, não deixa a casa vazia. E isso que é importante, nós não podemos deixar a nossa casa vazia. Né? Por quê? Outra coisa que você vai ver aqui, que o Satanás, ele vive ali rodeando a terra. O que ele fala? Vai para os lugares ermos, vai procurando repouso. Então ele está procurando, uma coisa é o seguinte, que ele está procurando lá, né? O diabo vive ao nosso redor, rugindo como leão, pronto para tragar alguém. O leão não fica ali à espreita, procurando a sua caça. E Satanás, que é o inimigo, Jesus Cristo faz uma advertência aqui, ó. As pessoas, mesmo o crente que aceitou Jesus, que tem Jesus, ele tem que saber que o diabo está ao redor. Por isso que a gente tem que vigiar, a gente tem que orar, não pode deixar a casa vazia. Por quê? Porque o inimigo, ele não está dentro de nós mais, ele não está na nossa casa, porque é o Espírito Santo que está, o verdadeiro crente, né? Não daquele que conhece a palavra de uma maneira vazia, mas mesmo ele, o crente, tem que tomar cuidado. Por quê? Para não cair em tentação, porque o diabo fica nos lugares ermos, e é interessante que ele fala assim, ó, lugares áridos ou lugares ermos, deserto, né? Lugar árido é deserto, então o diabo gosta de ficar lá no lugar árido, quer dizer, lugar seco, que não tem o que? Jesus Cristo, a água viva, né? Então ele fica ali. Outra coisa que ele vai falar, e depois ele fala assim, ó, não acha alguém, não procura, ele fala assim, ó, eu vou voltar para a minha antiga casa. Uma coisa que você tem que observar é o seguinte, mesmo crente, mesmo aquele que aceitou Jesus, mesmo aquele que tem que Jesus, você, Jesus Cristo, o diabo não desiste fácil não. Se tem uma coisa que o diabo, ele faz, ele é perseverante, ele não desiste. O diabo tentou Jesus, e não tentou uma vez só. Jesus Cristo foi tentado em todas as coisas. Eu fico imaginando que durante toda a vida de Jesus, desde o princípio do seu ministério, quando ele é tentado pelo diabo no deserto, lugar árido ali, né? Jesus Cristo vence a tentação, mas até na cruz ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Jesus Cristo foi tentado. Se o diabo não desistiu de Jesus até a morte de Cristo, né? Até a ressurreição de Cristo, ele não desiste de nós. Então o diabo está derrotado, a gente sabe disso aí. A cabeça dele foi esmagada, mas ele não desiste. Então você tem que observar, porque o diabo gosta de tentar contra os crentes. Por quê? Porque aquele que está lá no mundo já é dele, a casa já é dele. Então ele quer o quê? Atentar. Então, nós crentes, nós temos que tomar cuidado. A Bíblia fala que nós devemos nos revestir da armadura de Deus, do capacete da salvação, da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, porque a nossa luta é ferrenha, né? A nossa luta é terrível contra o diabo. Será que você tem sido vigilante? Porque o diabo não desiste. Uma coisa você tem que entender isso aí, né? Os servos de Deus, todos foram desde o começo da vida até o final. A gente vê na vida de Jó. O Jó, é interessante a gente observar. Olha para você ver que o diabo não desiste. Por que o diabo não desiste? O que diz a palavra de Deus? O diabo foi lá, estava rodeando a terra, rodeando a terra, que nós falamos aí. Aí ele foi até Deus. Deus falou assim, olha o meu servo Jó, que ele é fiel. Aí o Satanás falou assim, não, deixa eu tirar os bens dele, as bênçãos dele, que ele vai ser infiel. O que aconteceu? O Jó não desistiu. O Jó não negou Jesus, mesmo com a tentação da mulher dele. Mas o que o Satanás fez? Satanás desistiu? Não. Satanás tentou lá novamente, foi na presença de Deus e Deus deu aí permissão para que ele atingisse o corpo de Jó, a saúde de Jó.
Então, o Satanás ele é perseverante, ele não desiste. Então, isso nós temos que tomar cuidado com as ciladas do diabo. A própria palavra de Deus fala, porque duas coisas é o seguinte, é os dois extremos. Uma coisa é a pessoa falar que é tudo o diabo, né? Às vezes a pessoa dá ocasião para a carne, a pessoa dá ocasião para a fofoca e coloca a culpa no diabo, né? Tudo é o diabo. Às vezes é a própria carne. Mas outra coisa é falar que o diabo não existe. É a maior mentira que o diabo já contou. Sabe qual é a maior mentira que ele contou? Falar que ele não existe. Isso é uma mentira do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Né? Então o diabo existe, ele é terrível, ele atormenta, é um inimigo perigoso. É muito pior que aquele homem da Rússia lá, que também tem 6 mil bombas, o diabo tem 6 mil demônios, que é legião é o nome dele. Uma legião romana tinha 6 mil soldados, né? Então o diabo é terrível, então ele não desiste, né? Mais uma coisa que a gente vai observar, outra coisa aqui também aqui que a gente tem que observar, é o seguinte: o diabo não pode ver nada arrumado, o diabo não pode ver nada certo. Você percebeu isso aí? O que diz aqui? A casa estava varrida e a ornamentada. Você parou para pensar nesse detalhe aí? Varrida e ornamentada. O que ele está dizendo? O diabo, vê lá, o cara estava endemoniado, né? O indivíduo estava endemoniado, o diabo saiu. Eu fui ali perto. Aí o que aconteceu? A casa já estava arrumadinha, né? Limpinha, Né? O diabo não pode ver a casa de Deus arrumada, a casa de Deus cheia, a casa de Deus, né? As pessoas servindo a Deus, as pessoas fazendo as coisas certas. O diabo gosta de complicar. O diabo é ladrão. Qual é a missão do ladrão? O que o ladrão gosta de fazer? Ele gosta de roubar, gosta de matar, gosta de destruir. É isso aí, né? A gente vê lá o homem de 9 dedos, né? O que ele gosta de fazer? Ele gosta de roubar, ele gosta de destruir as coisas, né? E isso aí, você vê a Rede Globo, ela gosta de destruir as coisas, destruir os lares, as famílias e todos os agentes de Satanás. Aquele homem lá não gosta de, né? Então a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado com o demônio, porque o demônio não quer a paz no nosso lar. Ele não quer a paz na igreja. Ele não quer a paz no nosso trabalho. Não pode ver, né? Mas uma coisa que é interessante, que a casa estava arrumada, a outra coisa que você tem que observar. A casa estava arrumada, mas a casa estava o quê? Vazia. A casa estava bonitinha, mas a casa estava vazia. A casa não pode ficar vazia, né? Porque às vezes você vê a igreja bonitinha, bem arrumadinha, né? Você vê todo mundo lá na igreja indo, prestando culto. Jesus Cristo está falando aqui para a geração perversa e corrupta. Quem era a geração? Dos fariseus. Se você observar bem, no texto anterior, Jesus Cristo vai libertar um demônio, um endemoniado, né? E aí os fariseus fazem assim, ele expulsa demônio pelo maioral dos demônios, que é o Beelzebul. Então, quem eram os fariseus? Os fariseus eram aqueles, seguinte, eles eram religiosos, eles jejuavam, davam dízimo, eles oravam, eles iam lá na igreja, tocavam trombeta, davam caridade, faziam esmola, aquele negócio todo, que cumpria tudo aquele papel. Só que eles não tinham o quê? A casa estava vazia, né? Eles não tinham o principal, e às vezes uma religiosidade vazia pode parecer uma igreja bonita, mas se não tiver Deus, não vale nada. A casa está vazia. A gente lembra da igreja de Laodiceia. Como é que era a igreja de Laodiceia? A igreja de Laodiceia era assim. Eles não eram nem quente, nem frio. Era morno. Era mordão. Né? Por quê? Porque eles falam assim, não precisamos de coisa alguma, nós somos ricos, somos abastados. Eles eram ricos, eram abastados, a igreja era forte, né? Então a igreja rica era uma igreja poderosa. Só que Jesus estava lá de fora. Jesus estava à porta, Jesus batia. Se alguém ouvisse a voz e abrir a porta da igreja, ele ia entrar. Ou para você ver, Jesus Cristo estava batendo na porta da casa dele. Você já bateu na porta da tua casa? Mas você tem a chave. Mas por quê? Que Jesus Cristo estava do lado de fora. Jesus Cristo não fazia parte daquela igreja. Então aquela igreja tinha tudo. Era rica, abastada, mas não tinha Jesus. Aí você vai ver outra igreja, que é a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, o que é a igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso também trabalhava, eles eram zelosos pela doutrina, não gostavam lá da doutrina falsa de Nicolai, mas eles tinham o quê? Abandonado o primeiro amor. Não é? Era uma igreja que tinha tudo, mas não tinha amor. Tira o amor da igreja, a igreja vira um grupo social.
né? Então nós podemos ver a igreja de Tiatira também, era uma igreja boa, abençoada, mas eles estavam tolerando lá aquela Jezabel, lá aquela mulher prostituta naquela igreja, que gostava dos nicolaítas também, a igreja de Pérgamo também, né? E outras igrejas. Mas a igreja de Esmirna era fiel, assim como a igreja de Filadélfia, as duas igrejas abençoadas. Então, se você observar, a casa não pode ficar vazia. A casa não pode ficar vazia, né? Por quê? Porque nós não podemos ter uma religiosidade vazia, nós temos que ter uma religião verdadeira. Aí a gente lembra do profeta Isaías, e Jesus vai citar isso. Esse povo em vão me adora, me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E Deus vai falar, estou farto do seu sacrifício. Então a gente não pode ser só religioso, certo? Não pode só cumprir o ponto aqui na igreja. Nós temos que ter uma vida espiritual sadia, certo? Por quê? Porque se a casa ficar vazia, o que acontece? O que acontece se a casa ficar vazia? Ele vai falar assim que o demônio vai e busca quem mais? 7 companheiros. 7 em 1, 8. Maiores que ele. A Bíblia fala da Maria Madalena, tinha 7 demônios. Então, se você observar, a pessoa que conhece a palavra, a pessoa que já teve lá uma experiência com Cristo, mas a casa ficou vazia, o que acontece? O estado dele é pior do que o primeiro. Pessoa que não conhece, né? Ela já está no mundo mesmo, como foi falado da igreja morna, quer dizer, ele já está frio mesmo, ele está morto em seus delitos e pecados. O morto não é frio? Né? O morto é frio. Então aquele que não conhece a Deus está lá no mundo, já está lá. Mas quando a pessoa, isso você vai ver por experiência na vida, quando a pessoa conhece a palavra, frequenta a igreja, está no caminho, mas depois volta para o mundo, é muito pior. A pessoa fica pior do que ela estava, antes não tivesse conhecido. Aí Pedro vai falar, olha, a pessoa que prova da palavra e volta para o mundo é igual o que? A porca lavada que volta ao lamaçal, o cão que volta ao vômito. E é uma verdade. Isso aí, se você for ver, o apóstolo Pedro fala uma verdade. Você tem cachorro em casa? Eu tenho cachorro em casa, né? É interessante o seguinte, que perto da minha casa tinha um bar, né? Perto da minha casa tinha um bar. Eu vou contar aqui uma coisa até meio nojenta para você ver que ilustra uma realidade. Aí eu estava lá conversando com o rapaz da farmácia do lado ali, veio um bêbado, saiu do bar e ele chegou e jogou fora tudo que ele comeu no... Desculpa aí a palavra, né? Não vou falar aqui. Imediatamente chegou o cachorrinho da rua. Você viu uma coisa parece que instintiva. Aí eu lembrei daquele texto. Mas se você aplicar esse negócio na vida da pessoa, você vai ver. Você pode pegar a pessoa que às vezes frequentou a igreja, teve um caminho e tal, depois voltou para o mundo. É muito pior. E o Satanás aproveita mesmo. Por quê? Porque ele conhece, Satanás conhece a palavra, Satanás conhece as pessoas. Né? O diabo, como diz a música, ele nasceu há 10 mil anos atrás, não tem nada nesse mundo que ele não saiba demais. O diabo conhece as pessoas e ele sabe como fazer o escarcéu. Então, por isso a casa não pode ficar vazia. Aí você vai falar, pastor, mas você falou da casa vazia, depois, como é que nós não vamos deixar a nossa casa vazia? Irmão, o que a palavra de Deus fala? Que Jesus Cristo vai falar? Vigiai e orai, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer? Vigiar e orar. Irmão, cuida. A Bíblia fala, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Às vezes você acha que você está uma bênção, às vezes você acha que você não tem pecado, que você está num posto de santificação. Cuidado, porque é aquele que está em pé que o diabo quer derrubar. Não é isso aí que ele fala da casa aqui? Aquela casa que foi liberta que ele quer voltar. Então, cuidado. Então, o espírito tem que estar sempre pronto. E como é que o espírito vai estar pronto? Como é que você vai estar pronto? Vigiando e orando. Quando Jesus Cristo ele vai expulsar aquele demônio, daquele menino que tentava o suicídio passando pela água, pelo fogo, né? E os discípulos tentaram e não conseguiram. Aí os discípulos procuraram, por que nós não conseguimos? O que Jesus Cristo vai falar? Essa casta só se expele com jejum e oração. Então você tem que estar vigilante. Vigia e ora, para que o Espírito seu esteja pronto. Porque quando o Espírito Santo está na vida do crente, quando Jesus
há um ditado que fala assim: quando o diabo bater na tua porta, manda Jesus atender, se Jesus estiver na casa. É verdade. Entendeu? Porque com Jesus ele não se atreve. Então você tem que estar sempre vigiando, orando, jejum também, né? Outra coisa, é que a gente tem que abraçar o escudo da fé contra os dardos inflamados do inimigo. O inimigo não está rodeando a terra, não está lá, está os seus demônios lá. Então, contra esses dardos que ele inflama, né? Porque às vezes a pessoa acha que o endemoniado é aquele lá que está lá estribuchando. Às vezes tem muito pastor de terno e gravata que está com o diabo também, viu? Tem muita gente lá no Congresso Nacional, na Brasília, lá, naqueles tribunais lá, que lá está pior do que aquele demorado gadareno, porque o trem é feio, né? Então, você tem que estar vigilante, cuidado, né? E embrace o escudo da fé, tenha fé, confiança em Deus. Outra coisa também, que a Bíblia fala, embraçando o escudo da fé e também numa mão e na outra mão com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando Jesus Cristo foi tentado, por que Jesus Cristo venceu a tentação? Porque estava firme na palavra. E ele vai dizer: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então você tem que viver da palavra que procede da boca de Deus, né? E isso vai te dar vitória, porque a espada do Espírito é ali que fere Satanás, certo? O capacete da salvação. E calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Por que os pés com a preparação do Evangelho da Paz? Porque Jesus Cristo, o homem que tem os pés de bronze polido, ele esmagou a cabeça da serpente, não é? Então, o Evangelho, ele é a boa nova da salvação. O diabo destrói, rouba e mata, mas o Evangelho salva. E o Evangelho é um pisão na cobra, é um pisão na serpente, ele esmaga a cabeça da serpente. Então o Evangelho da paz, e isso que você tem que ter no coração, e vigia a sua família, ensina o teu filho o caminho do Senhor, não deixa o filho ser influenciado lá pela internet, pelo Felipe Neto, pela Anitta, aquela moça nojenta lá, que só fala besteira, né, que a moça, né, então, e esses outros aí, Porchat, né, não é à toa que ele chama Porchat, tão chato que ele é um mala sem alça, né, só fala besteira. Então, você vê, as pessoas lá do mundo, elas são tudo falsas, mas não deixa o teu filho, porque você já conhece a palavra, não deixa o teu filho com a mente fazer, porque a salvação é individual. Uma coisa você tem que entender, você está salvo, mas teu filho não, entendeu? Ele tem que entender a palavra, ele tem que aceitar Jesus. Por exemplo, a Miriam Leitão, que só fala besteira também, que parece um leitão também, o pai dela sabia que era um grande pastor, o reverendo Uriel Leitão. Foi um homem que foi pastor em Caratinga, fundou uma escola grande, foi um homem que foi abençoado, mas a filha dele descampou lá para o lado do terrorismo, para o lado das coisas erradas. Então, o que aconteceu? Não vigiou. Então, prepara a tua casa. A casa não pode ficar vazia. Quando eu digo casa, é a sua vida, mas a sua família. Como diz Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então não deixa a casa vazia, que a casa esteja sempre com Cristo. Quando é que a casa não vai estar vazia? A única forma de a casa não estar vazia é a casa com Cristo, certo? Jesus tem que tomar a dianteira da sua vida. Por quê? Para a gente concluir, lá em Colossenses fala assim, ó, ele nos libertou do império de trevas e nos transportou para o império do Filho do seu amor. Então, Jesus nos tirou das trevas, nos tirou do reino de Satanás e nos transportou para um reino de luz, para um reino de vida, que é o reino de Deus. Que na tua casa possa reinar Jesus, que na tua casa possa reinar ali o verbo da vida, para que você tenha paz, para que Satanás não tenha chance na tua vida, né? Então nós fomos comprados com preço, nós nunca podemos voltar a ser escravos de homens, né? Que Deus possa te abençoar e que você possa sair daqui firme e forte no caminho do Senhor, cheio de Cristo, cheio do Espírito Santo, para vencer o mal. Quando o Espírito Santo toma conta, o Satanás, ele sai mansinho, ele não toma dianteira. Que Deus possa te abençoar. Amém? Amém.